Olá, arcadianos. A gente sempre ouve falar de gente banida por fazer coisas horríveis e indizíveis, mas e as razões menos óbvias, aquelas que acontecem por pura burrice, idiotice? Hoje vamos falar de 10 gamers que foram banidos por motivos bizarros. Dark Souls 2 era famoso por um problema com hackers e itens que acabava gerando banimentos injustos para jogadores. Os trapaceiros modificavam as armas do jogo para torná-las mais poderosas e, assim, atrapalhar a experiência. Isso tinha consequências desastrosas. Se um jogador inocente, por exemplo, recebesse uma dessas armas ou a pegasse depois de um encontro com um trapaceiro, isso podia não só corromper seu save de jogo, fazendo-o perder centenas de horas de gameplay, mas também o marcava como trapaceiro. O resultado era um banimento leve, soft ban, irreversível da Bandai Namco, e o jogador ficava na pior por um bom tempo. Não havia muito o que os jogadores pudessem fazer, e isso era terrível. Conheço algumas pessoas que tiveram esse problema e foram forçadas a parar de jogar Dark Souls por um tempo. É chato quando as pessoas tragam algo bom. Acho que a lição aqui é: não aceite doces de estranhos. Mas é bem difícil evitar isso quando qualquer um pode entrar no seu jogo, se você sabe como Dark Souls funciona. E uma dessas pessoas pode ser um trapaceiro e arruinar tudo. Felizmente conseguiram controlar a situação, mas foi uma fase bem boba para os fãs de Dark Souls. No número 9, alguns jogadores de Battlefield 1 foram banidos simplesmente por serem bons demais. A vítima mais conhecida disso foi o famoso jogador de Battlefield 1, KL Spazm. Battlefield 1 e muitos outros jogos multiplayer usam um sistema chamado Fair Fight. É um software de detecção de trapaças em tempo real, um algoritmo que leva em conta vários fatores, como a velocidade de pontuação, o avanço de nível, abates, mortes e outras coisas. Mas ele também pode considerar algumas ações no jogo que são realmente difíceis de fazer, como headshots a distâncias absurdamente longas ou sequências de abates gigantescas. Bem, um dia, Spazm e um amigo foram pegos por esse sistema e banidos instantaneamente por jogar bem demais. Aparentemente, a pontuação por minuto deles estava muito alta. Felizmente, Spazm conseguiu entrar em contato com a DICE e a EA sobre o banimento, e ele foi revertido. Mas que bom pra ele, sinceramente. Ser banido por ser bom demais é um ótimo motivo para se gabar, se você me perguntar. No número 8, o jogador Johnny45C foi banido de Modern Warfare 3 Infected. Activision achou que ele estava boostando, trapaceando para aumentar pontuação. Temos screenshots aqui. Ele fez 87 abates para uma morte no jogo, muito acima de qualquer um no placar, mas de forma completamente real e legítima. Quer dizer, pensa bem, que cara bom. Mas ele foi um dos muitos banidos injustamente durante os 10 anos de Modern Warfare 3. Aparentemente, o jogo tinha um sistema anti-cheat que nunca funcionou direito, porque o jogo ainda era cheio de trapaceiros, se você se lembra. Depois de discutir com a Activision e o suporte de Call of Duty, ele finalmente conseguiu reverter o banimento, mostrando prova em vídeo gravado com um celular, como muitos outros que se envolveram nessa bagunça. No entanto, ele perdeu todos os seus prestígios, mas a Activision o compensou com 2 horas de XP em dobro e 2 horas de XP de arma em dobro. Isso é o suficiente para pedir desculpas? Eu realmente não acho, depois de centenas de horas e múltiplos prestígios. Eu definitivamente não acho. Mas e vocês, o que acham? No número 7, eu realmente gostei desse caso bobo. Ele tinha um bug que bania alguns jogadores indevidamente, sem motivo. Não era algo generalizado, mas acontecia. Mas o melhor de tudo foi quando um cara foi banido, sem nem possuir o jogo. É sério. O e-mail que ele recebeu dizia que ele foi permanentemente banido por usar programas de hacking não autorizados em um jogo que ele nem sequer tinha. Ele tinha uma conta Uplay, mas era só isso. Que jeito de afastar as pessoas de sequer tentarem o jogo, Ubisoft. O cara banido disse: é como ter minha cidadania revogada de um país onde nunca estive. No número 6, houve uma grande controvérsia em um torneio europeu de Pokémon em 2016, quando competidores foram banidos pelos organizadores por cometerem erros inocentes. As falhas foram sinalizadas em um esforço para simplesmente eliminar trapaceiros com toda a seriedade. O problema foi com erros de papelada. É assim tão ridículo. Os organizadores usaram essas verificações de equipe para garantir a legitimidade e punir jogadores que preencheram informações incorretas ou com erros de digitação, com penalidades muito mais severas do que qualquer um esperava. A papelada do torneio era bem rigorosa e quase absurda, e era uma forma de evitar a exploração de itens na Battle Box. Em Sun and Moon, qualquer jogador que esqueceu qual Pokémon estava usando, ou qual item estava segurando, ou qualquer outra pequena informação nessa papelada,
era punido. Muitos perderam por causa dessas penalidades que sofreram por erros na documentação. Isso é um tiro que sai pela culatra, porque, embora eu seja a favor de manter as regras bem rígidas em um torneio sério para garantir que tudo esteja certo, quando isso comece a afetar seus jogadores legítimos, aí você tem um problema. Deviam ter sido mais flexíveis, não pareceu um torneio muito divertido. No número 5, a BioWare foi forçada a pedir desculpas depois de banir massivamente 150 jogadores inocentes de Star Wars The Old Republic de uma vez nos primeiros dias do lançamento. Na batalha para impedir o tipo de pirataria e cheats de MMORPG que você geralmente vê, um monte de gente que estava na sua acabou sendo pego no fogo cruzado de uma onda de banimentos. Todas essas pessoas receberam uma mensagem aleatória de banimento citando violação e exploração extrema da economia do jogo. Como eu disse, a BioWare pediu desculpas e eventualmente corrigiu a situação para todos que os contataram. Sério, pessoal, acertem seus filtros anti-cheat. Isso deveria ser a prova de falhas. No número 4, o ambiente de trapaça de Grand Theft Auto Online sempre foi bem intenso, vamos ser realistas. E nos primeiros dias era ainda pior, quase uma bagunça completa. Mas em 2016, o usuário, o Sétimo Taco, compartilhou um vídeo de sua experiência jogando GTA Online no PC, onde um trapaceiro no servidor tinha a capacidade de assassinar instantaneamente todos no mapa ao mesmo tempo. Ele gravou um vídeo dele e de todos os outros jogadores explodindo ao mesmo tempo como prova. E adivinha? O jogo ainda culpou essas mortes nele. Não sabemos exatamente para onde a história foi, mas com o trapaceiro andando por aí, matando todo mundo em seu nome no servidor, ele provavelmente seria banido ou denunciado. E quando é basicamente alguém se passando por você e trapaceando, isso é muito, muito chato. No número 3, vamos falar sobre o jogo de navegador online para crianças, Clube Penguin. Sim, o meme favorito de todos. Notícias de que ele estava sendo desativado depois de tantos anos de bons momentos aí, memórias nostálgicas de felicidade em jogos em Flash, levaram os jogadores a tentar um recorde de speedrunning para serem banidos do site. E não sei se você sabe, mas Clube Penguin sempre foi conhecido por banimentos rápidos por linguagem ofensiva e vários senhores dos memes queriam ver até onde podiam ir. O recorde de velocidade para ser banido é de 2 km por hora, que conseguiu ser banido em 39,5 segundos. Começa no segundo, em que você abre um navegador e insere seu primeiro caractere, desde a criação da conta até e o banimento final. Esse não é exatamente o tipo de recorde que você ganha uma placa comemorativa especial para pendurar na parede. No número 2, se você não sabia, os jogadores de Overwatch são muito específicos. A escolha de personagens é provavelmente o aspecto mais importante do jogo, e muitos jogadores levam o processo de escolher seu personagem antes de uma partida muito a sério, quase demais a sério. Personagens de longo alcance, em certos círculos, são vistos com desaprovação. Na visão deles, se você está longe, não está fazendo o suficiente para avançar o objetivo, você está apenas acumulando abates, que, de acordo com alguns jogadores, não ajuda o suficiente, não está movendo a carga ou o que quer que você tenha que fazer. Muitas pessoas que gostam de jogar de Widowmaker ou Hanzo relataram serem constantemente incomodadas com pedidos para mudar de personagem para alguém mais produtivo. Isso foi tão longe a ponto de um jogador chamado Fornot ser completamente denunciado, recebendo banimentos de chat que o impediam de falar por 24 a 48 horas. O que é meio irônico, porque as pessoas no chat estavam, na verdade, dizendo coisas piores a ele por jogar com um personagem impopular. Isso foi em janeiro de 2017. Então, as coisas se acalmaram um pouco, mas os personagens ainda são levados muito a sério, então cuidado se você está começando a jogar. No número 1, vamos falar de um dos nossos exemplos mais recentes, Stream Sniping. Isso tem aparecido mais nas notícias nos últimos meses, graças à ascensão do incrível PlayerUnknown's Battlegrounds e da enorme comunidade de streamers construída em torno dele. Stream Sniping, para quem não sabe, é assistir a um streamer, ver onde ele está e entrar em uma partida com ele no mesmo servidor, essencialmente usando a transmissão dele a seu favor para saber exatamente onde ele está e matá-lo. E isso gerou um pouco de controvérsia. Recentemente, tivemos uma pobre e infeliz alma pega no fogo cruzado. Isso é totalmente chato. O usuário Loto estava jogando uma partida sem saber com um streamer conhecido chamado Shroud. Loto o pegou de surpresa
e o matou, aparentemente sem nem saber quem ele era. Ele foi prontamente banido por 7 dias. Stream sniping só porque matou o cara. Claramente não foi stream sniping. O cara estava a céu aberto e qualquer um minimamente decente poderia tê-lo abatido. Há muitas evidências e muita conversa por aí detalhando a situação real. Se você estiver curioso, deveria pesquisar. Acho que a moral aqui é, se você está jogando PUBG, tome cuidado com quem você mata, porque nunca se sabe se você pode simplesmente matar um streamer famoso e ser banido. Felizmente, isso não tem sido um problema generalizado. Parece um caso isolado, que causou bastante burburinho. Esperamos que não se torne comum. Que PUBG, você já foi banido por uma razão boba, idiota ou acidental, ou por alguma coisa estranha que você não consegue explicar? Conta pra gente nos comentários. Se você tiver um exemplo pra nós, adoraríamos ouvir. E como sempre, obrigado por aparecer, pessoal. Deixar um like no vídeo nos ajuda muito. Se inscrever, se você é novo, é uma boa ideia, porque a gente posta conteúdo todo santo dia. Mas, como sempre, obrigado por assistir. A gente se vê na próxima.